Olá, tudo bem? Como você está? Que maravilha ter você aqui comigo. Bom, esse é um vídeo de uma série de novas informações que a gente vai fazer a partir de agora, né? Porque não basta a gente conviver, mas a gente precisa saber. E a gente vai falar um pouco sobre vários temas relacionados ao bem-estar, relacionado a como a gente se sentir melhor. E na verdade, esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre um pouco de um assunto dos mais perguntados por nós consultores de bem-estar. E a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, né? A gente fez uma pesquisa recentemente e o assunto mais pedido foi sobre isso, porque hoje a gente tem, como diz, uma vida que nos exige muito, né? São metas, na verdade a gente quer comprar isso, quer comprar aquilo, às vezes no tempo que a gente não deseja, a gente quer antes do que a gente pode, e tudo são situações que acabam gerando ansiedade, né? A gente tem também essa exposição aqui às redes sociais, então se a gente não cumpre o que, entre aspas, a sociedade exige, a gente fica frustrado e aí gerando mais sentimento de ansiedade. Então, primeira coisa, antes da gente começar aqui na parte de alimentação também, é você já ter aquele sentimento de que, e daí que o outro tá olhando, e daí que o outro tá pensando. Vamos trabalhar primeiramente o seu eu, tá? E aí no nosso ramo aqui, mais enfocado nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação, né? Porque a gente tá na situação da era fast, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser antes do tempo. E aí, às vezes a gente não percebe, mas a gente está tendo um descontrole aí emocional que gera ansiedade por causa também, às vezes, da alimentação. Então, gente, eu tô até com uma colinha aqui porque eu anotei bastante coisa, tá? Não ligue. Mas a gente vai falar sobre alguns alimentos que geram esse descontrole emocional. Ou então, alguns alimentos que a gente come e rapidamente dá uma sensação de satisfação, de prazer, então a gente fica feliz, só que dali a pouco já esse sentimento já foi embora e gera insatisfação e não indo embora o sentimento de ansiedade, né? Então vamos começar. A primeira coisa é o excesso de carne, né? Tudo tem uma carne aí e a gente não percebe, mas às vezes na nossa semana a gente consumiu um tanto excessivo da carne. Ela, na verdade, esse excesso de carne traz hormônios que para o nosso corpo geram estresse, né? Vamos enfocar aí no cortisol. Então, é um hormônio que ao longo do acúmulo dele gera o estresse emocional e aí gera ansiedade. Então, uma dica que eu acho que seria legal, foca um pouco mais nas carnes brancas, mas numa quantidade onde você se sinta satisfeito, não cheio. Eu falo sempre aqui para os meus amigos do Espaço Vida Saudável que é diferente a sensação do cheio para a sensação do satisfeito. O satisfeito você comeu e passou. O cheio você extrapola, né? E com as carnes você pode fazer isso, focar mais no frango, focar mais nos peixes, né? Deixar um pouco a carne vermelha para menos quantidade, porque ela é absorvida, demora mais para ser absorvida pelo nosso organismo. Então eu acho que é uma boa opção para você fazer. Outra coisa que eu anotei aqui, que a gente às vezes nas comemorações, aí tudo a gente adere, é o álcool, né, gente? Então, igual eu anotei, ele inibe a absorção dos nutrientes bons do alimento que você comeu. Então, o que acontece? Se não tem essa absorção do nutriente da comida que você comeu, por causa que o álcool inibiu, ele também gera o descontrole dos hormônios que deixa a gente mais feliz ou mais triste, né? Então, tem um descontrole hormonal aí, e aí muda o nosso humor. Aí gerando o quê? A ansiedade, né? Então a gente... eu vou tomar hoje eu mereço. Vou tomar como diz aqui no interior de São Paulo, goró. Vou tomar um goró. Você teve aquele pico de felicidade, mas dali a pouco já passou o efeito e a ansiedade não foi embora. Então é complicado, né? E aí... também o que a gente já sabe, mas é bom sempre estar reforçando, são os carboidratos refinados, tudo que é mais claro, né? Então, por exemplo, farinha branca, o excesso de açúcar, o arroz branco. Então, assim, a gente tem opções onde você pode fazer trocas, né? Então, por exemplo, a farinha branca, vamos tudo porque é um pouco mais integral. O arroz, dá pra você
às vezes fazer trocas, né? Vamos dar uma dica aí. Dá pra você trocar pela mandioca. Às vezes você troca o arroz por uma quantidade maior na hora que você for comer por legumes, que vai gerar energia boa também pro seu corpo, que é a função do carboidrato, sem ter tanto excesso, né? Como a gente brinca, o arroz ele faz assim, é prazer momentâneo e tristeza perpétua. Fica aqui e ainda não trabalha essa parte boa dos hormônios, né? Então são tudo tipos de alimentos, principalmente os carboidratos refinados, que não tem excesso de fibras, né? As fibras fazem toda essa questão da saciedade, fazem a limpeza, é muito interessante. E aí a gente tem opções de como a gente pode controlar essa ansiedade. Porque às vezes tem pessoas que precisam sim de um acompanhamento, médico, né? Não vamos negar. Mas na alimentação a gente tem como dar uma controlada. Só tomar um chá, gente, para molhar as palavras. Então vamos lá, ó. Vou até olhar para a cola aqui para não falar nada de errado para vocês. Então, a gente tem que trabalhar com alimentos onde gera a produção dos hormônios do prazer, né? Focando em vitamina D, focando em vitamina C, complexo B, tudo que a gente ouve muito, mas como? Então vamos dar uma destrinchada aqui. Vou falar alguns deles e você pode ver o que você mais gosta, como você pode colocar na sua alimentação. Então, por exemplo, com relação a frutas, vamos focar nas frutas cítricas, com preferência às vezes também pro morango, kiwi, o caju, a goiaba. São tudo alimentos que trabalham mais essa questão de dar saciedade, de dar satisfação com hormônios bons, né? Falando dos vegetais, ó, eu anotei 2 aqui, pimentão, o brócolis. Às vezes você usar o pimentão para fazer algum tempero. O brócolis, gente, eu vou falar, é um vegetal que eu tinha um pouco de preconceito. Eu só olhava para ele e não comia, sabe? Nem queria chegar perto. E um belo dia eu estava numa churrascaria com amigos, pegando o que eu ia comer, e eu sem eu perceber, eu coloquei o brócolis no meu prato. E aí, conversando com os amigos, tudo comi. E eu falei, gente, que coisa boa, o que é isso? Na hora que eu terminei de comer, meus amigos falaram, isso aí é brócolis. Eu falei, nossa! Então assim, se você fizer ele cozido, ou para tempero também, né? É super refogado, é super uma boa opção que eu acho que vale a pena. Gema do ovo, que é uma proteína boa, cogumelo, a sardinha, né? Falando já de novo de carnes. Então assim, a gente às vezes tem que se atentar um pouco no que a gente está colocando para dentro, né? Os cereais integrais, ó, a quinoa, a aveia. Então tudo tem uma junção, né? De fibras com proteínas, né? Proteínas para te dar saciedade, fazer a construção muscular do seu corpo, que vai gerar a parte hormonal, vai ter melhor essa questão metabólica, e as fibras para fazer toda a limpeza. Isso é super interessante. Se a gente não controlar essa parte da alimentação, a gente não vai ter uma hegemonidade boa dentro de nós. E aí você não vai conseguir dar uma controlada nessa ansiedade. Além da parte de alimentação, a gente também tem que trabalhar para quê? A gente está vivendo uma fase que tudo é muito para ontem e a gente está se esquecendo, né? Então assim, eu posso pegar às vezes meia hora do meu dia, nem que for antes de dormir meia hora, e fazer alguma coisa que eu gosto. Às vezes ler um livro, escutar uma música, fazer uma caminhada, gente. Então assim, são mudanças de hábitos. A gente está passando os anos, né, os meses, e a gente não está fazendo nada do que a gente gosta. E isso também gera satisfação, tirando um pouco a ansiedade, né? Respirar. Uma coisa que eu gostei muito, que uma vez eu aderi até esses aplicativos aqui, né, dos nossos smartphones, são esses aplicativos de fazer meditação. Coloca lá 3 minutos, você vai trabalhar a respiração, você vai escutar uma música boa, um somzinho gostoso, e vai mexer tudo no seu eu. Então assim, a ansiedade está muito ligada ao que você define para o seu dia, aos hábitos. E eu espero que você, devido a essas informações que eu passei, consiga pense em alguma coisa. Não precisa começar tudo de uma vez, mas o que eu vou fazer a partir de agora para melhorar a minha ansiedade, tá bom? E só pra gente encerrar, eu queria saber, você já tá na minha lista VIP? Todos os dias, pessoal que tá na minha lista VIP do WhatsApp recebe uma dica sobre alimentação, sobre bem-estar, sobre como melhorar tal hábito. Então, se você não está, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, você já vai cair direto no meu WhatsApp e você me manda eu quero, porque eu já vou saber que é para você estar na minha lista VIP e todo dia estar recebendo uma super informação.
Eu espero que você tenha gostado dessas dicas que eu passei e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado!